A nossa pequena história começa lá em 1994 com uma empresa desenvolvedora de jogos chamada WayForward, fundada por Matt Bozon, artista, designer e diretor de jogos. Sua esposa Erin Bozon era conselheira de acampamento, e assim que retornou para casa do trabalho começou a dar vida para uma figura em sua mente. Sozinha, ela criou uma personagem peculiar, uma garota de dançarina de cabelo roxo, ou melhor, marrom na época, que também era uma espécie de gênia da lâmpada e teria o poder de controlar animais. Até então, a WayForward não tinha títulos 100% originais e franquias próprias, então Matt resolveu pegar carona na ideia da esposa e criar o tal jogo a partir daquela figura que Erin tinha criado. Seu nome era Shantae, em homenagem a uma das campistas de quem Erin era conselheira. Shantae é uma belly dancer, que traduzindo para o português significa dançarina do ventre. Um estilo de dança árabe onde as dançarinas balançam os quadris de barriga para fora feito boneco de posto. O conceito da personagem de Erin era que Shantae dançaria como hobby, mas também poderia usar isso para manifestar suas habilidades mágicas. Eu vou me aprofundar nisso mais tarde. É claro que para uma franquia nascer teria que ter um universo, então Matt criou um. Introduziu outros personagens, um mundo, uma lore, enfim, tudo que esse jogo precisaria de base para existir. Então agora era só pôr a mão na massa, juntar uma equipe e desenvolver a coisa toda. Eventualmente, com a evolução do projeto, o jogo seria lançado. Durante o desenvolvimento, eles consideraram várias plataformas para o jogo: Nintendo 64, Play 1 e até mesmo um jogo de Super Nintendo com uma versão no PC Engine. No fim, resolveram desenvolver o jogo para o Game Boy Color, sucessor do famoso Game Boy da Nintendo. O console que, se caísse no chão, quebrava o chão. Esse tijolão bebia de 4 baterias e tinha uma telinha minúscula, com uma resolução que só não é menor do que aqueles Tetris de camelô. Mas esse sucessor, o Game Boy Color, era um pouco mais potente e tinha cores. Deixando a lore do Game Boy de lado, o motivo de lançar o jogo para essa plataforma era porque exigiria um time menor, uma produção mais barata e fácil. Afinal, ainda se tratava de uma empresa relativamente básica e pequena. Mas tudo bem, é melhor um jogo feito mesmo que para uma plataforma mais simples dessas do que um pedaço de bosta feito por uma empresa grande. O jogo então foi lançado em 2002 e acabou caindo na obscuridade na época. Não muitas pessoas o conheciam como hoje. Um dos motivos foi o jogo ser lançado para o Game Boy Color assim que o Game Boy Advance, a próxima evolução do portátil, tinha chegado no mercado e estava começando sua vida comercial. Então você deve imaginar o quão difícil seria para um joguinho indie novo, lançado para o console da geração passada, por uma empresa pequena, crescer e chamar a atenção do público nas sombras do Game Boy Advance. Sem falar que foram feitos relativamente poucos cartuchos. Eles eram caros de produzir e foram distribuídos pela Capcom, se tornando peças raras hoje em dia que você consegue achar à venda na internet a preço de rim, folheado a ouro. Mas não fique triste, a WayForward, ao contrário de outras empresas, é esperta e viu que o acesso ao jogo se tornaria complicado com o tempo e portou para o Nintendo 3DS. Infelizmente foi dito que o serviço seria descontinuado. Eu nem sei se a loja virtual do 3DS ainda está aberta, mas tudo bem, pois a WayForward recentemente portou o jogo de novo, agora para o Switch e mais recentemente ainda para o PS4 e PS5 em agosto de 2022. Essas são as únicas formas atualmente legais de jogar esse jogo, o que é um problema para pessoas como eu que jogam num PC. Tudo indica que o próximo port vai para Steam, mas por enquanto não há uma maneira de jogar esse jogo no computador. Tá, existe uma maneira e você deve estar pensando nela agora. Eu baixei a ROM do jogo e um emulador de Game Boy Color. Sim, esse bad boy emula videojogos. Com uma ferramenta dessa em mãos, nós podemos dar uma olhada no jogo e descobrir se ele continua tão bom quanto na época. Antes de me aprofundar na narrativa do jogo, eu tenho que explicar a lore e do que se trata esse mundo em que a gente está prestes a adentrar. A lore de Shantae se baseia em um mundo de gênias e humanos. Elas seriam basicamente aqueles gênios mesmo de filmes tipo Aladdin, que moram em lâmpadas e realizam desejos para as pessoas. Mas aqui, por definição dos criadores, temos apenas gênias mulheres. E elas funcionam de maneira um pouco diferente das histórias em que a gente está acostumado. As gênias desse universo de fato realizam desejos e tudo, mas ao invés de escravas mágicas presas numa lâmpada, elas são tratadas como as divindades mágicas e poderosas desse mundo. Há um tempo atrás elas marcaram presença e passaram por essas terras, eventualmente se apaixonando por humanos e tendo filhas com eles. Porém, conforme o tempo foi se passando, essas gênias foram uma por uma desaparecendo do mundo físico por razões desconhecidas e se tornaram praticamente extintas, deixando apenas suas filhas descendentes de gene híbrido metade humano e metade mágico. Essas descendentes, chamadas de Half Genies, ou meio-gênias, compartilham de habilidades mágicas poderosas assim como suas mães, mas mantêm metade de uma genética humana por terem vindo de um pai humano. Essas meio-gênias se estabeleceram em vilas e cidades e agora usam de suas habilidades para defender as pessoas e manter a paz onde quer que vivam. No entanto, Shantae não conhece nem nunca conheceu seus pais pessoalmente. Ela foi criada sozinha pelo seu tio e luta para defender Scuttle Town, sua cidadezinha costeira que é constantemente atacada por monstros e piratas.
Depois de selecionar um save file, o jogo não perde tempo e mostra uma cutscene breve. Vemos uma pequena casinha numa baía com um mar no fundo, um barco se aproximando da costa e começando a disparar bolas de canhão. Uma delas acaba acertando o telhado de amianto novinho da casinha onde nossa heroína mora, deixando ela pé da vida. Percebendo que não vai rolar sono de beleza, Shantae imediatamente sai de casa para tentar proteger sua cidadezinha do suposto ataque pirata. Nós controlamos a gêniazinha até a cidade enquanto desviamos de tiros vindos do barco. Assim que chegamos, essa coisa gigante despenca na frente da Shantae e de dentro sai... Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Essa daí é Risky Boots, a vilã principal da série, autoproclamada Rainha dos Sete Mares. Ela veio pra cidade fazer uma bagunça e estava atrás de alguma coisa, mas a princípio a Shantae não sabe o que é. De qualquer forma, a nossa heroína se adentra na cidade e tenta ir atrás da tal Rainha dos Piratas para chutar a bunda dela. E assim, o jogo começa. Somos colocados em uma sessão de ação side-scrolling onde matamos inimigos e corremos através da cidade. Essa é tipo uma área tutorial para você se acostumar com os controles e a física do jogo e ver do que a nossa heroína é capaz. É coisa simples por enquanto. Shantae apenas pula, anda e ataca. Você mata alguns piratas e faz algumas sessões de plataforma, percebendo como a estética 8-bit desse jogo é impressionante pro Game Boy Color. Esse jogo usa muito bem das capacidades do console portátil, de replicar uma palheta enorme de cores. Eu sei que não é de cair o cu da bunda, considerando o que a gente tem hoje, mas pra época e pros padrões do console portátil, o uso de cores, a pixel art detalhada e as animações são o pico de qualidade da plataforma. Só essa primeira parte, com a cidade sendo atacada, a gente já vê detalhes incríveis para um jogo de Game Boy Color, com a paleta de cores diversificada do cenário, que muda ao irmos para lugares diferentes, como por exemplo esse aqui que é mais escuro, ou esse aqui que tá pegando fogo. A música também não é nada mal, é aqui que ouvimos Burning Town, a música mais antiga e remixada da série. Você anda por um tempo até encontrar Mimic, tio da Shantae, do qual eu falei antes. O laboratório dele está sendo atacado e alguns dos capangas da Risk fogem com um objeto misterioso. Mimic pede para Shantae ir atrás deles e tentar recuperar a tal máquina que foi roubada e que ele não tem tempo de explicar o que ela é ou o porquê de ser tão importante. Shantae então anda por mais tempo e chega até o barco pirata da Risk, onde as duas tocam fatídicas farpas de herói e vilão, como o clássico "espanque ela bem forte". Don't let your kids watch it. Então as duas acabam lutando no barco, numa boss fight simples e rápida. Depois de ser derrotada, Risk consegue, apesar de tudo, escapar com a tal máquina roubada de qualquer jeito. Mas a cidade está segura. Mesmo tendo libertado a cidade dos piratas, Shantae sente que sua missão foi falha e fica super preocupada por não ter pego a máquina de volta. Mimic então nos explica que a máquina roubada se trata nada mais nada menos do que um motor a vapor, que ele acabou de descobrir, e que nas mãos erradas pode ser muito perigoso, por isso devemos recuperá-lo. E esse é o conceito da história do jogo. É algo simples, não é nenhuma narrativa que coloque Machado de Assis pra chorar de depressão no banheiro, mas dá pro gasto. Você então sai da cidade e a saga começa. A partir daqui eu vou parar de descrever cada ação em ordem e apenas abordar o jogo em si. Mesmo que a primeira sessão do jogo tenha sido um desafio de plataforma linear com ação, o resto do jogo, no entanto, é estruturado de uma maneira um pouco diferente. Ao invés de ser dividido em fases com começo, meio e fim, nós exploramos um mundo 2D aberto, formado por áreas amplas e interconectadas lado a lado. Sempre que você embarca com um objetivo pelo mundo desse jogo, você deve ir até um ponto para dar prosseguimento na aventura e pode achar caminhos e rotas alternativas no processo que te levam a lugares diferentes ou a itens que podem te ajudar. Você não é livre para ir a qualquer lugar a qualquer hora. O jogo limita o quanto você tem acesso do mundo em determinado momento baseado nas habilidades que você tem. Dessa maneira, algumas áreas só podem ser exploradas a partir do momento que você adquire um poder novo, para escalar uma parede que antes estava no seu caminho ou quebrar uma pedra ou etc. Isso é o que a gente chama de Metroidvania. Além de áreas abertas com inimigos e caminhos múltiplos, também há cidades espalhadas pelo jogo. Nelas, Shantae pode encontrar lojas de itens, salas de save, minigames para farmar gemas extras, NPCs que dão dicas, um lugar para recuperar HP, entre várias outras coisas. Cidades são pontos cruciais durante a aventura, já que é nessas cidades onde somos apresentados aos outros personagens principais, aqueles que o Matt Boson criou para a série.
Como foi dito antes, a sua primeira missão é ir até Watertown, ou Cidade da Água, e encontrar um dos amigos de Shantae para perguntar sobre o paradeiro da Risky. Esse amigo é o Bolo. Sim, esse é o nome dele, já deixando falado que boa parte dos personagens aqui tem uns nomes muito estranhos de se tratar no português. Bolo é um dos amigos de Shantae. Aqui ele é um gado bundão que não aquieta o peru pensando na Risky, mas ele é legal e gente boa. A próxima é a Sky, melhor amiga de Shantae e com uma personalidade carismática e apoiadora. Ela é uma entusiasta e treinadora de pássaros de guerra e é acompanhada pelo seu pássaro de estimação, Ranch. A terceira é a Roddy Tops, uma garota zumbi brincalhona, animada e divertida, porém não muito confiável. Ela é a única personagem que a Shantae não conhecia até esse ponto. Ao falar com esses personagens que você encontra nas cidades, eles te ajudam de algum jeito a acessar uma das dungeons do jogo, que assim como a cidade, tem suas entradas encontradas conforme exploramos o mundo. E é exatamente assim que a progressão do jogo funciona do começo ao fim. Você viaja, encontra uma cidade, fala com um personagem, ele te ajuda a acessar a próxima dungeon, você completa a dungeon e vai até outra cidade para repetir o processo até concluir as 4 dungeons do jogo. As dungeons são labirintos separados do mundo normal. No meio delas você encontra uma gêniazinha enjaulada que quando resgatada te ensina uma dança nova para se transformar num animal. No final de cada dungeon tem uma boss battle, e depois dela Shantae obtém um tipo de relíquia chamada Pedra Elemental. Ao falar com Bolo, ele nos explica que as tais pedras são relíquias poderosas com a capacidade de criar uma quantidade infinita de algum elemento, mais tarde descobrindo que Risky está atrás das mesmas para aprimorar o motor a vapor que ela roubou e criar tal coisa que vai dar bastante poder para ela dominar o mundo. Existem 4 pedras no total, para cada uma das 4 dungeons do jogo, por isso Shantae precisa pegar todas elas antes de Risky. Vamos retomar a parte onde eu mencionei sobre as gêniazinhas. A um certo ponto Shantae se depara com elas e salvá-las te recompensa com uma dança nova. Os poderes mágicos da Shantae consistem em dançar para se transformar em diversos animais com capacidades únicas. Isso foi uma mudança na ideia original, a de apenas summonar e controlar os animais. Só que isso exigiria uma implementação mais complicada, então fizeram com que a heroína pudesse se tornar os animais ela mesma ao invés de controlá-los. Dentre essas formas animais nós temos um macaco que escala paredes, pula mais alto e corre mais rápido, um elefante que atropela tudo que nem um caminhão, mas é lento feito uma velha e pula baixo, uma aranha que escala cenários no fundo e teias, e uma arpia que pode voar livremente. Para se transformar, você aperta o botão Select e a Shantae entra nesse modo dança. Dentro desse modo dança, você agora precisa colocar uma sequência de inputs no direcional dependendo do animal que você quiser usar. Cada animal tem uma combinação de botões específica que você pode visualizar no menu. São sequências pequenas e simples, como baixo esquerda para o elefante, ou baixo direito para o macaco, etc. Para voltar ao normal, é só apertar Select de novo. A princípio, é um conceito criativo, pois lembra um jogo de ritmo e é bem imersivo se você lembrar que a protagonista se trata de uma dançarina. O lado ruim é que isso é bem repetitivo e ineficiente depois de um tempo. Você precisa se transformar constantemente. Em várias situações do jogo, ele exige que você use um animal e esse processo de se transformar acaba sendo bem lento. Existe um timing específico para colocar um input, não pode ir apertando rápido e ainda tem a animação de transformação e destransformação, que além de lenta, ainda te deixa 100% vulnerável a dano ou ataque repentino de algum inimigo que estiver se aproximando. A dança foi sem dúvida implementada de um jeito único e divertido, e isso é memorável até hoje, mas acaba atrapalhando o ritmo do jogo, tendo que parar o tempo todo para dançar te faz desejar ter um botão para fazer isso instantaneamente. Eu não posso terminar de falar sobre as dungeons antes de deixar o meu elogio para elas. As masmorras desse game são super originais e têm ideias muito criativas, que fazem perambular pelos seus corredores uma experiência divertida. Tipo essa daqui, em que a Shantae pisa nesses pedestais para trocar de cor, pois os inimigos e elementos do cenário interagem com ela de forma diferente dependendo da cor que ela tiver pintada. Ou esse puzzle da primeira dungeon, em que você tem que colocar uma combinação específica de figuras para conseguir a chave, o que não é muito impressionante, até o momento em que um dos pedestais se quebra e você tem que subir um caminho até o topo para buscar uma chapa nova e levar ela até embaixo para aí então colocar a combinação. Ou essa outra aqui, em que você tem que encaixar esses olhos nessas estátuas de forma que ela esteja olhando para alguma outra coisa bem chamativa na sala, para aí então ela soltar a chave para você. Os puzzles aqui fazem um ótimo trabalho dando uma variada no gameplay e tornando a experiência rica. Isso é apenas uma amostra do charme desse jogo, e eu quero só deixar claro que o tema que toca nas dungeons é o meu preferido desse jogo.
A soundtrack desse jogo foi feita pelo compositor Jake Kaufman, que compôs músicas para outras séries como Shovel Knight. O trabalho dele aqui foi muito bem feito, as melodias 8-bits são gostosinhas de ouvir enquanto perambula pelos cenários do jogo, mesmo que não fiquem muito presas na mente. No geral, a parte técnica, tanto visual quanto sonora, assim como a criatividade e a atmosfera casual, se unem para construir uma apresentação impecável para esse jogo. A direção de arte e a apresentação são elogiadas até hoje para um jogo de Game Boy Color. Eu já expliquei como o gameplay funciona, como a progressão funciona, também citei alguns pontos altos desse título, os mesmos relatados pela crítica da época. Shantae, apesar de ter caído na obscuridade por ter a fama colocada na sombra do Game Boy Advance, ainda conseguiu chamar atenção o suficiente para gerar resenhas positivas sobre o game na época, porque de fato, na época e pro console em que ele saiu, esse jogo oferece muito em boa qualidade. Mas vocês sabem, né? Jogos antigos não são todos atemporais. Julgar se eles são bons ou não hoje em dia depende de um fator importantíssimo: o quão bem ou mal eles envelheceram. Mas e no caso de Shantae? Como é jogar Shantae em 2022? Bem, eu só estou abordando isso porque realmente não dá pra falar desse cara aqui sem dizer que o tempo não fez muito bem pra ele. Esse jogo não envelheceu bem, eu quero deixar isso claro. Eu sei que é estranho essa virada de perspectiva depois de elogiar tanto o jogo, mas eu vou explicar. Na parte visual, Shantae de fato não envelheceu mal. A apresentação do jogo e tudo que eu abordei de forma positiva até agora não sofreu com o tempo. Mas algumas coisas que compõem a experiência interna do jogo fazem com que ele seja frustrante e irritante de jogar em alguns momentos. As críticas que eu separei foram apontadas pela maioria das pessoas que jogaram e fizeram reviews sobre esse jogo, e que eu, com minha própria experiência zerando o jogo 3 vezes, pude perceber e apontar. Eu não quero me colocar em extremos. Esse aqui é um jogo com pontos altos, mas também tem alguns problemas que valem a pena ser comentados. Num Metroidvania tradicional, o gameplay tem foco na exploração. Uma parte crucial da experiência de jogar um jogo desses é ser capaz de perambular pelo mundo aberto e encontrar recompensas e evoluir o seu personagem. Esse primeiro jogo da Shantae tem um mundo aberto que é bem grandinho para um jogo de Game Boy Color, e vamos nos lembrar que ainda tem 4 dungeons inteiras para você explorar. Porém, apesar do tamanho generoso, eu não posso ignorar o fato de que não tem muito o que fazer nesse mundo. Eu não tenho nenhum problema com a horizontalidade do mundo, mas acaba que fica só nisso. Cada área do jogo é só uma travessia linear que vai de um lado para o outro e não tem praticamente expansão nenhuma nas próximas visitas que você faz. Da primeira vez que você passa por aquela área, você já viu 90% do que ela oferece. E quando encontra alguma coisa, é só um corredor sem saída com um item no final que você ainda não pode pegar. O mundo desse jogo tem sim suas qualidades, mas como o mundo de um jogo cujo gênero principal é definido pela exploração, ele é vazio e andar por ele é mega repetitivo. Para complementar, os coletáveis que você encontra por aí não são nada demais. Primeiro tem esses Heart Holders que aumentam a sua quantidade máxima de vida e são de longe o item mais valioso para se ir atrás. Depois temos os talismãs de animais, que adicionam um ataque novo para cada transformação do jogo. Eles são tipo relíquias, alguns desses ataques são decentes, mas não são algo realmente necessário. O único que eu achei que compensou ir atrás foram as garras que te permitem atacar na forma de macaco. Além dos talismãs e Heart Holders, nós também temos os vagalumes. Se você conseguir reunir todos os 12 que estão espalhados pelo mundo, você libera uma dança especial que te cura. Cada vagalume individualmente é inútil, eles não fazem nada até que você tenha todos, e você só vai ter todos lá pro finalzinho do game. E eles só aparecem à noite, isso faz com que encontrar esses vagalumes usando a intuição seja uma tarefa perto do impossível, considerando que na maioria das vezes que você passar por um lugar onde aparece um vagalume à noite, você nem sequer vai fazer ideia de que tem algo ali, a não ser que olhe um detonado ou ocorra a possibilidade de você passar por aquele lugar quando tiver à noite. O último tipo de coletável do jogo, e de longe o pior, são os Warp Squids. Pelo simples motivo de que você precisa muito deles, mas na maior parte do tempo você não vai ter o suficiente para usar da função deles. Função essa que é super importante e você vai entender a falta que ela faz quando eu te contar sobre o combate. Agora sim as coisas começam a esquentar. Combate é um dos, se não o aspecto desse jogo que mais envelheceu mal. Aqui ele se resume a uma coisa bem simples: cabelo. O rabo de cavalo da Shantae que destrói tudo no seu caminho é a sua melhor e muitas das vezes única ferramenta efetiva em qualquer situação de combate do jogo. Existem alguns, entre aspas, ataques secundários que você pode usar, como esse projétil de fogo ou essa bola espinhuda que fica girando ao redor da Shantae por um tempo, mas eles não são ataques propriamente ditos e sim itens consumíveis que você precisa comprar nas lojas da cidade. Você tem que comprá-los e estocá-los no seu inventário em quantidades limitadas para poder usá-los, e depois que acabarem não pode mais usá-los até comprar mais.
Os inimigos desse jogo são um 8 ou 80 completo. Ou eles são injustos, com um spawn aleatório e repentino, ataques imprevisíveis como projéteis que te acertam de fora da tela a 2.000 km/h, ou são esponjas de dano patéticas com uma barra de vida enorme que levam uma eternidade para matar. Isso sem falar que, assim como em Simon's Quest, todos os monstros ficam mais fortes e têm o dobro de HP quando tá de noite, o que piora a situação. A maioria dos inimigos desse jogo são mais inconveniências no seu caminho do que desafios de verdade. Sério, olha esses caracóis gigantes aqui, eles levam 10 hits pra morrer e eles não fazem nada enquanto você os ataca. São só alguns segundos espancando o botão de ataque sem parar até eles morrerem. A mesma coisa com essas cobras aqui, ou esses homens escorpião que tem no deserto. Eu não ligaria se fossem só 2 ou 3 inimigos, mas são muitos e eles estão espalhados pelo mundo inteiro, com suas barras de vida gigantes e ataques repentinos. Agora pensa que durante aquele vai e vem excessivo ao redor do mapa, você vai ter que dar de cara com esses arrombados muitas vezes, o que torna as viagens frustrantes e cansativas, e consequentemente, um gameplay maçante. E é exatamente tanto pelo vai e vem quanto pelo combate arrastado que um método de viagem rápida é extremamente necessário nesse jogo. E é aí que entram os Warp Squids que eu mencionei agora há pouco. A função deles é que quando você leva 4 desses carinhas para uma das 5 cidades do jogo, você pode colocá-los num pedestal e isso libera uma dança de teleporte instantâneo para aquela cidade, que pode ser usada a qualquer lugar e a qualquer hora. Parece perfeito, né? O problema é que coletar esses Warp Squids é um porre. Eles só podem ser achados exclusivamente nas dungeons, e não existe um número certo de quantos tem em cada dungeon. Pode ter 3, 2, 5... Alguns desses squids requerem que você tenha uma transformação que só vai conseguir mais tarde no jogo, e outros estão muito bem escondidos. Então só dá pra coletar uns 2 ou 3 Warp Squids em cada dungeon, e considerando que são necessários 4 por cidade, se você quiser liberar o seu primeiro ponto de viagem rápida, só vai ter squids o suficiente lá pra metade do jogo. É um coletável muito chato de se conseguir, tornando viagens rápidas praticamente um privilégio e não um recurso. Outra coisa super inconveniente, que atrapalha bastante as viagens, e eu vejo gente reclamando disso em praticamente toda a resenha desse jogo aqui, são as mortes instantâneas. Essa é uma das coisas que mais são apontadas para dizer que esse cara aqui envelheceu mal. Cair num buraco ou tocar em espinhos te mata na hora. Isso é um Metroidvania, com mundo aberto, onde buracos e espinhos estão por toda parte. Então imagina o quão inconveniente isso é. Esse tipo de coisa pode ter sido considerado ok na época, visto que mortes instantâneas eram comuns em jogos old school, mas hoje em dia, e nesse gênero de jogo, é apenas visto como uma punição injusta para um erro mísero. E são os inimigos esponjas de dano, com combate frustrante, mais as mortes instantâneas que vão se unir para fazer com que você morra uma vez atrás da outra. Porque você vai morrer muitas vezes da primeira vez, isso eu garanto. Ah, mas existem vidas extras. Sim, isso é muito estranho em um jogo Metroidvania de mundo aberto, mas tem. E você precisa de fato perder todas as vidas extras para dar game over no jogo. Problema resolvido, né? Não. O jogo tem vidas extras, porque meio que ele precisa de vidas extras. Imagina passar por toda essa frustração, dar game over e ter que recomeçar do último save toda vez que cai num buraco ou morre nesse jogo. As vidas extras são para que você possa morrer muitas vezes e se sustentar por um tempo decente antes do próximo game over, justamente para que a experiência não se torne mais maçante. Vidas extras não são nenhuma generosidade ou coisa assim, são meio que uma obrigação em um jogo como esse. Até porque o jogo nem oferece tantas vidas assim. Você só pega 1 ou 2 em cada dungeons e apenas nas dungeons. Uma das coisas que facilitam morrer para buracos é a limitação da resolução da tela do Game Boy Color. Esse jogo tem visuais relativamente detalhados, bonitos e bem animados, como eu falei. Mas isso teve um preço. O sprite da Shantae é muito grande e ocupa quase que 1/3 da tela em altura. É como se a câmera estivesse muito perto dela. Então a sua visão ao redor fica muito limitada, consequentemente te levando a fazer saltos de fé suicidas sem poder prever o que tem embaixo de você. Isso também atrapalha na parte em que a Roddy Top se desafia para uma corrida. Você tem que vencer um percurso linear se abaixando e pulando de obstáculos. Soa simples, até você perceber que o seu tempo de reação é minúsculo por conta da câmera estar muito próxima da Shantae. Então os obstáculos são imprevisíveis e você sempre acaba batendo na quininha de um deles, permitindo que a Roddy saia em disparada à dianteira. Se prepara para tentar isso umas 20 vezes antes de vencer.
Mas o lance da câmera em particular eu posso perdoar, porque afinal é uma limitação de hardware e não uma escolha proposital, como a morte instantânea. Eles provavelmente queriam fazer a câmera um pouco mais distante, mas não podiam, pois iria exceder o que o Game Boy Color tinha de poder gráfico. Claro, eles podiam sacrificar a apresentação do jogo e fazer menos animações, com sprites menores e menos detalhados, mas isso iria destruir muito da personalidade carismática desse jogo e os outros problemas iriam permanecer praticamente os mesmos, então não seria uma troca boa. Agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Quem aí gosta de ficar perdido? Eu tenho certeza que não muita gente, né? Pois é, e se você, assim como eu, é uma dessas pessoas, vai tiltar em alguns momentos dessa aventura. A progressão até pode ser bem direta se você considerar que é apenas vai pra uma cidade, vai pra uma dungeon, vai pra uma cidade, vai pra uma dungeon. Mas o jogo ainda esconde algumas capirotagens na progressão que podem te deixar um pouco confuso. Existem 4 locais cruciais do jogo que não são nem um pouco intuitivos de se alcançar e o jogo nem ao menos explica como se chega lá direito. Então já vai anotando caso você vai jogar esse jogo, pois você vai precisar desse guia. Número 1. Caravana de zumbis. Para encontrar a terceira cidade, que é um acampamento de zumbis, o jogo pede para ir pro leste. Você então vai ao leste, não encontra nada, o jogo bloqueia sua progressão com uma vala enorme que requer a forma de aranha para atravessar, que você não tem ainda. Aí você provavelmente volta o caminho todo para conferir se é lá mesmo que você deveria estar. Só que isso é inútil, a caravana está no leste, isso é verdade. Então como que encontra se eu acabei de ir pro leste, chequei cada seção e não encontrei nada? Especificamente entre 2 seções do lado leste do mundo, quando você muda de uma tela para outra, a caravana vai aparecer para você, se estiver de noite. O jogo não deixa isso claro e provavelmente você vai passar pelo ponto exato onde isso acontece estando de dia e não vai encontrar. Número 2. Mount Pointy. Essa é a última dungeon do jogo e para encontrá-la basta apenas ir para o extremo oeste do mapa. Só que tem um problema, o jogo mente pra você. Ele literalmente, claramente, sem brincadeira, sem zoeira, sem meme, diz que é pra ir pro extremo leste do mapa, mas na verdade é o contrário. Alguém, durante o desenvolvimento desse jogo, estava escrevendo os diálogos e acabou confundindo leste com oeste. E por último, mas não menos importante, número 4, esconderijo da Risk. Para ir até a área final do jogo e derrotar a versão feminina do mascote do Vasco, você deve encontrar uma luneta mágica que está localizada, segundo o jogo, no ponto mais alto do mundo. Aí você, com seu conhecimento leigo e lógica, vai e acha que o tal ponto mais alto se trata da montanha de gelo que você acabou de visitar. Mas na verdade o que o jogo quer é que você vá para o deserto, voe até o céu e lá está a luneta. Por que de todas as áreas do jogo o deserto? Todos esses lugares, com talvez exceção da caravana, considerando que ainda pode haver a sorte de você encontrá-la se você passar pelo lugar certo à noite, não podem ser acessados só com as informações que o jogo te dá e muito menos com a intuição. Eu sei que depois de apontar tantos defeitos de uma vez só, dá a impressão de que o jogo é ruim, mas gente, o jogo não é ruim. Sim, ele envelheceu mal, mas ainda tem pontos altos, como a apresentação e a criatividade. As dungeons divertidas, onde alguns dos problemas do jogo chegam até dar uma cessada. A questão é, esse é um jogo com falhas, mas isso é normal. Lembre-se que essa é a primeira tentativa de uma empresa pequena de fazer uma franquia original em uma plataforma limitada em uma época onde escolhas de design como mortes instantâneas eram consideradas plausíveis. Isso não ameniza os defeitos do jogo, mas ajuda a entender por que alguns deles existem. Eu não odeio o jogo, eu odeio as falhas do jogo. Ainda dá pra encontrar entretenimento aqui, especialmente a partir da segunda vez que você joga e já tá ligado de todas as putarias que o jogo armou da primeira vez. As falhas do game realmente atrapalham a experiência e pesam no gameplay, mas cabe a você testar e ver o quanto esses problemas te incomodam. Eu digo isso porque talvez o que eu apontei aqui não seja tão ruim pra você quanto foi pra mim e pra maioria dos jogadores, mas são falhas que realmente se destacam e eu ouvi múltiplas pessoas reclamando disso, incluindo eu agora. Eu apenas não quero sair desse vídeo dando a impressão de que o jogo é péssimo e que não vale o seu tempo. Shantae é um jogo com problemas, mas é um jogo com problemas que merece uma chance. Apenas use as dicas que eu dei e jogue com uma mente crítica. Eu acho que é justo dizer que jogando esse jogo mais de uma vez e sabendo de tudo que ele aprontou da primeira vez, aqueles problemas não atrapalham tanto quanto antes, mas isso é porque você sabe exatamente qual inimigo vai estar em cada área e como derrotá-lo ou como navegar em uma área de maneira segura. Mas bem, eu acho que é isso. Felizmente a WayForward não desistiu apesar das relativas poucas vendas e lançou uma sequência para o jogo. E é este que eu estarei cobrindo no próximo vídeo.